Oi, Fê. Bom dia, gente. Vamos esperar um pouquinho, todo mundo entrar, pra gente chamar a nossa querida sexóloga Aimee. Vocês estão me ouvindo? Me ouvindo bem? Sim? Oi, Rômulo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim? Tá bom. Esperar a Aimee entrar. Gabriela, Afonsinho. Ah, que ótimo. Temos uma convidada especial. Né, Maria Cecília? Você não faz parte da live. Esperar aí me entrar. Aimee. Ah, apareceu, Margarida. Aqui. Fazendo uma transmissão. E aí? Hum. Eu sou uma pessoa pontual, no meu deu 10h30 agora. Ah, tá, desculpa. Porque eu tô acostumada a ter que ser acelerada com você, né? Então eu já entrei antes. Ah, sei. Aham. Vou ganhar aqui um lugar ao sol nas lives, né? Não fica Então difícil, né? vamos lá. Vamos. Eu convidei a sexóloga Aimee, porque às vezes eu recebo bastante dúvida, né, sobre é, queixas sexuais ou de relacionamentos, né? Então a gente chamou ela, uma especialista, para falar sobre as demandas e questionamentos sobre as relações afetivas, né? Alguns transtornos sexuais e responder algumas dúvidas que o pessoal mandou nas caixinhas. E se ainda tiver alguma dúvida, vocês me mandam ou por direct aí que eu vou olhando ou aqui na live mesmo, tá bom? Vou passar a palavra para a Aimee. Vai, amiga. Bom dia, gente. Bom dia, amiga. Você já pegou seu café? Bom, deixa eu me apresentar então, né? Para quem não me conhece, meu nome é Aimee. Eu sou psicóloga clínica, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, em atendimento infantil e terapeuta sexual e de casal, né? Então, a gente decidiu fazer essa live porque as pessoas perguntam bastante, principalmente sobre a comunicação, sobre a dificuldade da relação, sobre como fazer para conversar com o parceiro ou com a parceira sobre sexo, como fazer para conversar com as crianças sobre sexo. Então, a gente recebe uma demanda muito grande de questionamentos a partir disso e a respeito disso. Então, é por isso que a gente, né, se organizou para isso. Acho que uma das coisas principais é o que é essa terapia sexual, né? Então, quem é o terapeuta sexual e o que a gente faz? Então, a terapia sexual, ela é uma especialização, né, na área em sexualidade humana. E o terapeuta sexual, ele atua em todas as questões do processo da sexualidade. Então, desde a construção emocional, desde a maneira como a gente se vê, até a maneira como a gente constrói as relações. Todo esse processo da sexualidade é englobada, é trabalhada pelo terapeuta sexual, né? E, bom, quando a gente fala também da terapia sexual, já tem um mito que é muito comum da gente escutar, que é que o terapeuta sexual, qual a relação do terapeuta sexual com a prática sexual? E a gente não tem nenhuma relação com a prática sexual, né? O terapeuta sexual, ele trabalha com técnicas específicas, individuais ou para o casal, dependendo da queixa.
E essas técnicas, elas são desenvolvidas no consultório, são criadas no consultório, discutidas com o paciente, e ele é orientado a essa construção e a utilização dessas técnicas fora do consultório, né? Então, só para deixar claro aí uma das brincadeiras que todo mundo faz em relação a isso. A gente também trabalha toda a questão de gênero, de orientação, de identidade sexual. Então, todo esse contexto desse projeto de vida, que é a sexualidade, né? Que é uma das áreas que a gente nasce com essa construção da sexualidade. Então, a gente engloba tudo isso aí. Então, esse é o terapeuta sexual aí, que é isso que a gente faz. Porque tem muito mito, né, em relação a isso. As pessoas morrem de vergonha de procurar terapeuta sexual exatamente por essa dúvida de achar que vai tocar, né? E aí alguns pacientes acabam ficando enciumados de ir na terapia, né? Então é bom esclarecer já passa isso. por isso, isso é a terapia sexual, né? Sim. Então, começa falando pra gente aí a diferença, né, entre a educação sexual, né, e a sexualidade, que também é uma confusão bem clássica nisso, né? Aí a gente entra naquela discussão que as pessoas falam que educar sexualmente uma criança vai deixar ela erotizada, que você falar sobre sexo para adolescente vai influenciar ainda mais, né, nisso. E aí é importante a gente entender qual é o contexto também da educação sexual. Então, a gente, enquanto educador sexual, todos somos, né? Então, assim, o psicólogo, o professor, nós somos autorizados a trabalhar com a educação sexual. Dentro da escola, isso tecnicamente acontece de maneira mais atravessada. Então, a sexualidade ela é como se fosse um assunto que pode ser discutido por qualquer um dos professores, como meio ambiente, ética. Então, todo professor, todo educador é autorizado a trabalhar com isso. A questão é como essa educação sexual se dá, né? E como as pessoas veem esse projeto da sexualidade. Então, quando o educador vai trabalhar a sexualidade, a gente tem noção, né, de como essa sexualidade vai ser trabalhada de acordo com a idade da criança. E a importância da educação sexual que a gente, né, buscou trazer aqui hoje também é o seguinte: o que essa educação sexual contribui para a nossa construção da sexualidade enquanto adulto, né? Então, aonde que essa falta de educação sexual ou a maneira com a qual a educação sexual é dada atrapalha e prejudica, né? Então, quando a gente pensa nessa questão do adulto, a gente já vem dessa construção desde criança. Então, aquelas coisas do tipo, o menino fica mexendo no pênis, a menina tem que ficar com a perna fechadinha, o menino você cumprimenta com um soquinho ou com um tapinha, e a menina você abraça e beija. Então, tudo isso já faz parte da construção da sexualidade, porque a gente já está falando dos papéis, né, que a gente vai assumir nessa sociedade. A gente já está falando da identidade que a gente vai construir enquanto mulher, enquanto homem, né? Então, toda a nossa construção da sexualidade, ela começa desde muito pequena e ela acarreta prejuízos para o resto da nossa vida, dependendo de como ela for conduzida. Uhum. Né? Então, a gente pensa... Então, deixa eu só confirmar aqui. Então, os professores não precisam, pode ser os professores da escola, não precisa ter um profissional da área, né, para fazer essa educação sexual na escola. Não precisa, sim, mas geralmente acaba sendo convidado um profissional pela dificuldade dos professores de conduzir. A escola, ela é uma formadora da sexualidade, né? Porque é no banheiro que os meninos veem o pênis um do outro, é na escola que você tem a primeira paquera. Então, a escola é uma formadora de sexualidade. Então, assim, os professores podem ter essa comunicação, desde que eles tenham responsabilidade para fazer. E chamar um profissional de fora, às vezes, é mais fácil para a escola lidar com isso. Entendendo que um dos maiores problemas é que quando as pessoas vão conversar sobre sexualidade na escola, ou vão pensar nos adolescentes, a conversa é sempre entre gravidez e doença. Gravidez e doença. E você não vai conseguir vincular com o adolescente, você não vai conseguir construir uma confiança sobre sexualidade com esses dois pontos, sendo que eles estão fervendo de hormônios e que o negócio é o prazer do sexo, né? Então, trabalhar a educação sexual dentro dessa construção, né? Do prazer,
de entender esse prazer, de adiar esse prazer, e aí as consequências disso, né? Então, aí sim, gravidez e doenças, né? Mas você tem que ganhar seu eleitorado de outro jeito, quando você vai falar sobre É, sexualidade. e é uma coisa, né, que a gente estava conversando antes sobre a questão do porquê, então, o adolescente não pode fazer sexo. Porque essa é uma crença importante, né? Tipo, não vou falar sobre sexo, né, ou fazer educação sexual porque eu vou incentivar o adolescente a praticar, né, o ato sexual, né? Então, fala um pouquinho aí pra gente. A gente tem essa coisa de como que eu vou conversar com esse adolescente sobre isso. E é sempre importante a gente entender que não conversar também é uma maneira de educar, né? Então, olhar para a palavra ao pé da letra. Então, educar é realmente você ensinar, você aprender. É como você vai trabalhar educação, a mudança de comportamento dentro do nosso consultório, com qualquer outra situação, qualquer outra ação de um paciente, né? De uma criança. Então, a pergunta que a gente faz do porquê não fazer sexo, né? Por que o adolescente não pode fazer sexo? Vem de um processo cultural, né? Da estrutura de que criança, do erotismo, porque o adulto olha para a criança com esse erotismo, né? Então, nós impregnamos a maneira como essa criança vê e levamos isso para o adolescente. Então, por que o adolescente não pode fazer sexo? Então, isso depende, né? Então, por que ele não pode? Ele não pode porque pode engravidar? Tá bom, ele pode usar camisinha. Ele não pode porque ele precisa estudar, então ele tem que se concentrar nos estudos, então ele não pode transar. Então, assim, para você colocar para o adolescente o porquê adiar esse prazer sexual, vem da comunicação, né? Então, como que ele está sentindo essa questão da sexualidade, como é que ele está vivenciando isso, essa cultura machista, de que o homem tem o domínio das coisas, o homem tem o poder. Então, a educação também está aí, né? Desse respeito ao meu corpo, ao seu corpo. Então, o adolescente, quando ele não tem limite, a criança, quando ele não tem limite, ela faz birra, ela tem comportamentos inadequados. A educação sexual também é uma falta de limite muitas vezes, né? De explicar para a criança e para o adolescente o que é aquele espaço. Então, por que você sente esse prazer? Como é que a gente pode construir e entender esse prazer? Que tipo de relação você quer construir com isso, né? Que é onde o adolescente acaba se perdendo. É onde a educação sexual falha e leva para pornografia, que é uma coisa que a gente vai falar também, né? Então, Sim. aí, se você não faz a sua parte enquanto pai, enquanto mãe, alguém vai fazer, né? E aí a pergunta é, você está disposto a deixar isso na mão do mundo, né? Da internet, Sim. sei lá. E com que idade a gente pode começar a fazer essa educação sexual? Desde que a criança nasce, a gente faz educação sexual. Então, a gente faz educação sexual desde que a criança se faz entender ali. Você já consegue estabelecer esse vínculo. Com a criança, você já faz. Porque é a mesma ideia do educar, né? Então, é que a gente faz muito essa distinção ainda de, tipo, vai ter uma hora que você sentar e aí eu vou falar pro meu filho, vamos falar sobre sexo. E isso não existe, né? Porque antes de você, alguma coisa já vai ter acontecido em relação a isso. A questão é, o que é falar para uma criança sobre sexo, né? A gente precisa entender que a gente precisa se relacionar com a criança no mundo dela, né? Então, na idade dela, na fantasia dela, na vivência dela. Então, quando uma criança de 3 anos pergunta para você, mãe, da onde eu saí? Você saiu da minha vagina. Pronto. Você não precisa deixar a coisa muito subjetiva ou explicar algo. Ela só está te fazendo uma pergunta. O limite da criança é até onde ela te questiona, né? Então, Uhum. quando a criança dos 3 anos, 2 anos e pouquinho, quando você já tira a fralda, ela já começa a descobrir o genital. Ela vai mexer. Qual é o problema? O problema é que o adulto olha aquilo pelo conteúdo erótico do adulto. Para a criança não é. É prazeroso, mas não é erótico. Então, quando você fala para a criança, tira a mão daí, não pode pôr a mão aí. Por que eu não posso pôr a mão aqui? Né? Então, assim, você não pode pôr a mão agora porque a mão tá suja, a gente só pode pôr a mão limpa, né? Ou a gente pode pôr a... Quem pode pôr a mão? Papai, a mamãe, a avó, a tia, enfim, né? Porque você já vai educando essa criança desde muito pequenininha, até mesmo em relação ao limite do corpo, ao abuso, à violência. Então, isso é educar.
né? Educar é você tomar banho com o seu filho, com a sua filha, e falar para ele, ó, isso aqui é peito, isso aqui é vagina. As mulheres têm vulva, os homens têm pênis, né? Quer olhar? Vamos olhar. Não pode pôr a mão, porque é da mamãe, que é do papai. Isso é educar, né? Então, por isso que a gente fala que a educação sexual, ela é desde sempre, né? E Uhum, o uhum. silêncio disso prejudica, né? Então, a gente recebe muito esse tipo de pergunta. Ah, minha filha perguntou isso para mim, como é que eu respondo? O mais sincero possível e o mais breve possível são as respostas. E aí entender da onde vem, né? Então, quando a gente questiona a criança, a gente entende o que está acontecendo, da onde ela ouviu, da onde ela tirou aquela palavra, ou da onde ela tirou aquela dúvida. Então aí você se conecta melhor. Então você tem mais acesso, você consegue educar e descobrir as coisas, né? Por isso que a gente Sim. fala que a gente sempre E aí leva a questão também de eu posso infantilizar esses nomes, né, dos órgãos sexuais, ou isso é prejudicial para a criança? Ou infantiliza muito essa questão, né? Tipo, ah, eu não posso falar então vagina ou vulva, ah, vamos falar então pepeca, nananã. E aí? é É ou não assim, ó. é? Você pode? Pode. A questão é, qual é a sua motivação para usar isso? É uma dificuldade que você tem em nomear? Porque é uma coisa, né? Ai, não, é mais fácil porque pela questão da verbalização, ela tá aprendendo a falar, depois eu vou trocando. Então, assim, não é que infantiliza a criança ou nada disso. Mas a questão é, por que que eu falo cotovelo? Por que que eu falo orelha? Por que que eu não falo pênis? Por que que eu não falo vulva? Né? Então, o que está impregnado nessa dificuldade de falar? Para você ter uma ideia, isso a gente arrasta para a vida adulta, muitas mulheres, muitos homens, né, entendem que vagina é o órgão genital feminino e não é. Né? Vagina é o canal, é uma parte desse órgão. A vulva é o complexo todo. Então, tudo vai limitando, tudo vai dificultando. Então, o falar com termos infantilizados você olha, por que que você está construindo daquela maneira, né? É uma sinceridade com a gente mesmo. Não, então eu estou construindo porque eu tenho dificuldade de falar, né? Ou Sim, não, é entendi. porque, né? Então aí você se organiza melhor. Então não é que é um problema, mas a pergunta é por que que precisa fazer assim também, né? Se, se é É uma dificuldade do nosso corpo, adulto, né? do adulto. Porque se você falar desde criança, a criança para o quê? É como qualquer outra parte do corpo, entendeu? Ela não vai, nossa, que palavra, né? Então, essa Aham. é importante, né? Qual a motivação do adulto, né? Então, por exemplo, outro dia uma mãe falou para mim que ela achava que a filha adolescente estava transando, se ela poderia conversar, ou se era uma invasão conversar com a filha sobre isso. Mas ela, não era uma invasão, mas ela estava muito, muito restrita, ela não queria conversar, então ela justificou pela ideia da invasão, né? Então, com criança e com adolescente, é 40 vezes. É que nem a nossa mãe falava pra gente 1 milhão de vezes: pega o casaco, pega o casaco, pega o casaco, não vai beber e dirigir, não vai beber e dirigir. Então, a repetição é que vai levar a criança a ser educada em relação a isso. Então, você vai pegar a criança, você pega a criança mexendo na vulva, você vai falar pra Uhum. ela. Primeiro você pergunta, né? Tá tudo bem? Tá coçando? Tem alguma coisa? Aí a criança vai, tipo, não. Então aí você vai falar para ela, é gostoso, né? A gente precisa só tomar cuidado para não colocar a mão quando estiver suja ou perto de outras pessoas. Só quem pode fazer isso é você, né? Então aí você vai se conectando a isso. E não é uma vez. Então vai ter uma vez que você vai falar para a criança, tira a mão daí. A gente já conversou sobre isso, né? Então o Uhum. educar é como é todo o processo. A gente dá bronca, a gente fala sério, mas a gente participa, né? É toda essa construção aí, né? Então, mais ou menos nessa ideia. Que é uma coisa básica, né? Que não é só para a questão da sexualidade, né? Futuramente, mas muitas mulheres ainda têm essa dificuldade, né? Inclusive de conhecer o próprio corpo, né? De saber que os canais, então, são diferentes, que então, o do xixi não é o mesmo, né? Da penetração. Então, isso é uma coisa básica que a gente acha que, ah, todo mundo sabe. Não, não sabe. Não é só É, criança, são adultos, inclusive adultos que já estudados, né? Que uau, acreditam que seria. exato. Exatamente. E aí, que tem uma coisa importante, né? Quando a gente fala mesmo dessa questão, às vezes, dos adultos não saberem nomear, às vezes, né, o próprio corpo. Aí tem um cuidado do terapeuta convencional, né? Não do terapeuta sexual. Que os próprios terapeutas, às vezes, têm dificuldade de abordar com os pacientes
como que tá a área da sexualidade? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso Uhum. enquanto nós, né, nossa profissão. E um outro questionamento é, percebe? Como é que esse adulto vai educar essa criança se ele não foi educado, né, dessa maneira? Se ele foi educado para achar que homem não pode chorar, que mulher precisa ser submissa, que mulher fica em casa, que homem trabalha, que sexo só é com penetração. Então, assim, toda essa construção histórica, cultural, como é que você vai trocar isso? Então, é um desafio muito grande fazer essa mudança, né? E aí, onde a gente tem nos adultos todas as disfunções sexuais e as inadequações sexuais por consequência, muito inicialmente, dessa falta de autoconhecimento, né? Então, é isso que vem para o consultório, né? Essa falta de autoconhecimento, essa falta de amor próprio, de autoestima, e aí desencadeia todas as disfunções, todas as questões sexuais que a gente atende aí também, né? Que você também atende. Aham. Sim. Já vamos entrar nesse assunto, né? Então, assim, essa não educação, né, da sexualidade, né, o quanto isso influencia bastante nos transtornos sexuais, né? Então, você vai falar do desejo, da excitação, do orgasmo, né? Inclusive na autoestima, né? Que depois a gente vai dando umas pinceladas aí. Exatamente. Então, assim, uma coisa que é importante é a gente distinguir sexo e sexualidade, né? Então, a sexualidade é toda essa nossa relação interna com a gente mesmo. A nossa identidade, a nossa autoestima, a nossa construção, o nosso erotismo, as nossas fantasias. Tudo isso é sexualidade, né? Então, acho que isso também assusta um pouco as pessoas. Quando a gente usa o termo sexualidade, elas ficam muito na ofensiva. Sexo é o comportamento sexual. Então a gente pensa sobre o nosso corpo, a gente pensa sobre o outro, pensa sobre as experiências, sente, né? E aí a gente tem o comportamento do ato sexual. Então, o sexo é essa relação com o outro, com um ou mais, né? E a sexualidade é esse contato íntimo, né? Com a gente mesmo, dessa construção. E aí, o que que é? Eu vou colocar uma estrutura mais simples, mas só para a gente conseguir desenrolar. Então, o que é o ciclo de resposta sexual? Ciclo de resposta sexual é essa estrutura desse comportamento. Ele é dividido em 3 partes: desejo, excitação e orgasmo. Então, quando a gente tem uma queixa sexual, a gente vai compreender essa queixa primeiro em 2 contextos. É uma disfunção ou é uma inadequação? Disfunções são todas essas alterações nas fases sexuais. Então, uma disfunção sexual, ela é o desejo hipoativo, que é na fase do desejo. Ela é uma disfunção erétil, que é na fase da excitação. Ela é uma ejaculação precoce, uma anorgasmia na fase do orgasmo. Então, só para a gente entender que isso são as disfunções. Inadequações são quando as coisas estão inadequadas dentro do contexto sexual. Então a gente se relaciona, não é que nós não temos desejo, a gente tem desejo, mas, por exemplo, você trabalha de manhã, eu trabalho à noite, então o nosso horário não bate, na hora que você está acordando, eu tô indo dormir, e a gente não consegue transar. Então a gente tem uma inadequação sexual, né? Então, só para a gente entender que aí também a gente atua de maneira diferente. Mas dentro dessas disfunções, né? Então, para a gente compreender, a gente começa dessa fase do desejo, né? Para a gente falar um pouquinho do cérebro. Então, o desejo, ele parte da mente. Ele parte de como eu estimulo e de como eu construo esse desejo. Então, o nosso cérebro, ele é dividido entre o neocórtex, o sistema límbico e a parte que é o cérebro primitivo, né? Que a gente chama de reptiliano. Então, o que isso significa? Que o cérebro, ele atua em toda a função sexual. Todo prazer, todo estímulo positivo está no cérebro, né? Em contrapartida, a gente sempre precisa lembrar, se eu encarar esse estímulo como positivo, o meu comportamento vai ir para uma linha. Se eu encarar um estímulo como negativo, ele vai para uma outra linha, né? Então, eu posso ter um comportamento sexual, mas ele pode ser motivado ou por culpa ou por vontade, né? Então, só para a gente entender que a resposta, o sexo em si, ele nem sempre vem carregado de um contexto positivo, né? E aí, por que isso é importante? Porque isso influencia nessa construção cerebral.
Então, como o neocórtex, ele é a maior parte do nosso cérebro, ele é responsável por todas as funções intelectuais, por cálculo, memória, planejamento, né? Então, imagina que você está lá no meio da relação sexual e você está fazendo uma conta de algo que você precisa pagar. Então, você está ativando o seu neocórtex numa hora que o que precisaria estar ativo é o seu sistema límbico, que é o sistema dos desejos profundos, do erotismo, da linha emocional. Então, se você não desativa um pouco o neocórtex, você não vivencia aquela experiência sexual daquela maneira. E o cérebro primitivo, ele tem a ver com a sobrevivência. Então, se você estiver em estado de alerta, né? Se você estiver em risco, você vai lutar, você vai fugir e você não vai querer estar ali. É aquilo que a gente brinca, né? Então, o sangue, quando a gente está em estado de alerta, ele desce para a perna, né? Então, quando que nem eu falo para os homens, então tá. Então, você imagina, se você está no estado de alerta, porque você não vai conseguir gozar, você não vai ter uma ereção, não vai dar certo, esse sangue que tinha aqui para o pênis, ele vai para as pernas. Então, ele vai para o lugar errado, Sim. né? Que é o Então, mesmo sistema da ansiedade, né? Então, assim, é o mesmo quanto sistema. mais ansiosa eu fico, né, do sistema límbico, né, mais eu vou ter os pensamentos disfuncionais, né? Então, eu vou sempre resolver problemas. Então, vou estar sempre ativando o neocórtex, né? De resolver Exatamente. problemas, né? Porque se eu tenho um problema, preciso resolver ali agora. Como você disse, como é primitivo, então é sobrevivência. Então, Isso. sexo naquele momento não é uma sobrevivência, né? Então, eu vou resolver um problema. Eu vou ficar pensando neste problema, né? Ao invés de me conectar no relacionamento, na relação sexual ali. Isso. Só falando que do desejo hipoativo, né? Isso significa que é a diminuição da libido, para quem ainda Isso, não está isso. O familiarizado, né? desejo hipoativo, ele é uma disfunção sexual, né? Ela é diagnosticada pelo manual, pelo DSM, e é uma redução da libido. Claro que como toda disfunção, como todo transtorno, gente, a gente tem todo um critério diagnóstico para avaliar, né? Então é bem, isso a gente vai até falar um pouquinho dessa parte, mas é que nem aquela coisa da ejaculação precoce, né? Então o que é essa ejaculação precoce que as pessoas falam, enfim. Então, o desejo hipoativo, ele é isso, ela é essa redução, né, do desejo mesmo. E aí você disse uma coisa que é importante, né? Então, assim, você imagina que você está naquele momento, você está naquele estado de alerta, você está buscando essa questão da sobrevivência. Então, se você está com medo, se você está ansioso, aquela situação, ela não é confortável, né? Você vai querer sair daquilo. E aí, pensando no desejo, que aí a gente já entra nisso, existem duas maneiras, né? Existem duas construções do desejo. O desejo espontâneo e o desejo responsivo. Então, o desejo, ele ativa na área de recompensa do cérebro, tá? Então, vamos lá. Então, se eu tô ansioso, se eu tô angustiado, como é que essa área cerebral vai funcionar, né? Eu preciso resolver um problema, não preciso trabalhar recompensa. Então, não é recompensa. E aí, a gente precisa pensar que o desejo, então, ele é construído. Esse desejo espontâneo é aquele desejo mais da fase da paixão, né? Então, é aquela coisa que você olha, você fica com puta tesão, e que aí não precisa fazer nada, tipo assim, nossa, tá um bagaço, tá um regaço, você fala assim, nossa, que maravilhoso, nossa, tá suado, você fala, nossa, que delícia, você transa de manhã com bafo, sabe? É toda aquela coisa que depois de um tempo você já fala, tem alguma coisa que já não é tão receptiva assim inicialmente, né? E isso é natural, né? É que hoje, na verdade, existem muitas pesquisas que essa fase, a gente fala que é a fase da paixão, que essa perda de desejo, ela está acontecendo até antes. Com cerca de menos de um ano, muitos casais já perderam muito desse desejo. E tem toda essa relação com a construção, com a sociedade, com a maneira com a qual a gente vive o dia a dia hoje, né? Isso influencia Sim. muito, né? Porque aí você E tem toda essa porque você tem toda essa ativação neural aí, você não vai trabalhar com isso. Então aí você sim, sai do desejo espontâneo, né? Porque você não tem tempo para trabalhar com esse desejo, né? E aí e a é gente pode. a parte hormonal, né, que você estava falando. Então, realmente, além de tudo isso, da construção, né, social, e também existe a parte hormonal, né? Isso. De, de, A gente de lidar. tem, por exemplo, no homem, né, a gente tem uma testosterona mais alta. Por isso que a gente tem aquela diferença de, tipo assim, o homem é um fogão elétrico e a mulher é um forno a lenha, né? Porque, de fato, ele tem uma produção diferente que dá esse start um pouco mais rápido. Às vezes a gente traça uma linha básica para entender o desejo, que é mais ou menos assim, é como se fosse uma montanha russa. Então você sobe, a hora que você tá lá em cima,
E aí depois você tem a descarga. Então você tem uma tensão, essa tensão carrega esse desejo, você chega no ápice dessa tensão e aí você descarrega, né? Então é assim que a gente constrói essa ideia aí do desejo. Quando a gente. E como que isso funciona com a parte hormonal, né? A gente tem essa questão da testo. A ocitocina é um neurotransmissor muito importante, porque é do toque, né? Do afeto. O E amor, né? a ocitocina, ele acontece na fase da paixão. E curiosamente, quanto mais ocitocina, menos capacidade cognitiva a gente tem. E prejudica a memória. Então, quer dizer, eu fico apaixonado, eu fico retardado, fico tonto. E eu ainda não Por isso lembro que das fala, né? coisas, Tô porque é uma apaixonada, fico burra. é, É. é desse jeito. Então, a ocitocina, ela constrói dessa maneira. A gente tem uma redução da serotonina também, que é um outro neurotransmissor importante. Eles ficam tão baixos quanto no toque, né? No transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque quando abaixa, né, a serotonina, você tem os pensamentos obsessivos, né? E aí você imagina, então vamos lá. Então, eu fico, penso menos, eu prejudico a minha memória e ainda fico obsessivo por uma coisa só. Essa que é a fase da paixão. Então, assim, gente, depois que passa, é libertador você reajustar esses neurotransmissores, isso vai reconstruindo e a gente cai nesse desejo que é o responsivo. O desejo responsivo é aquele que a gente produz, né? Então, todos nós, Uhum. todo o nosso corpo, nós somos seres erotizáveis. Depende do estímulo, depende do momento, depende do ambiente, tudo isso constrói, vem desse desejo responsivo, né? Então, é aí que os casais muito se enrolam, né? Então, como é que esse desejo tá? Ah, meu marido não me procura mais. Ah, eu não sei como falar com ele sobre sexo. Porque aí, como esse desejo é esse responsivo, a gente cai na falta de comunicação, na falta de contato e nas crenças de que o outro precisa estar preparado, que o outro não gosta de mim, que é bem o nosso trabalho em termos cognitivos, né, amiga? Tipo assim, a maneira como a pessoa pensa, a maneira como a pessoa vê, isso distorce muito e prejudica muito, né? Uhum, Então, a uhum. pessoa acaba realmente não tendo motivação, não tendo vontade, não tendo desejo, né? Só para elucidar aqui, esse desejo, né, que é responsivo, né, diferente do desejo, desse ímpeto de desejo, né, não é um problema. Acontece isso naturalmente. Então, às vezes, Naturalmente. que é o Naturalmente. que afeta, às vezes, as mulheres, né, na questão da autoestima, de ela achar que, nossa, então, porque eu não tenho mais esse ímpeto de desejo, esse desejo no corpo, né, que então o desejo responsivo é ruim. Não, né, não é. Acaba levando para a questão da autoestima, então vai lá para os pensamentos, né, que é uma outra coisa. Então, eu não, sei, não sou boa o suficiente, ou meu namorado, meu marido não me deseja mais, que é o que eu mais recebo, né, de pergunta, né, ou ele não me deseja tanto. E aí, nessa questão do desejo responsivo, das pessoas compreenderem que ela precisa estar disponível para esse sexo, né? Para esse momento. Que tá tudo bem. Que é uma coisa que você até me contou ontem, né? De achar que, então vou deixar combinado, eu vou deixar marcadinho, que O antes pessoal já fala que isso é um acontecia. porre, que isso é errado, que marcar pra transar tá errado. É. Exatamente, né? Que nem você falou, eu já marcava antes. Então, assim, quando a mulher vai se encontrar, então, então eu vou colocar essa lingerie, então eu vou fazer isso, então eu vou me depilar, eu vou fazer tal coisa. Então, que teoricamente já é marcar. Então, assim, eu já estou, né, pensando ali no futuro, né? Que acaba sendo também um desejo responsivo, né? Com o seu parceiro, que é uma das coisas que a gente também recebe como dúvida. Como que eu falo isso pro meu marido? Como que eu falo isso para minha esposa? Como é que eu começo a falar sobre sexo, né? Que isso é tudo um problema já desde antes da questão da educação sexual, né? De não É. conseguir falar sobre isso. Toda a falta de comunicação e assertividade, né? E aí, exatamente, né? Então, assim, a gente já trabalha com esse desejo responsivo. É que no início, como esse desejo espontâneo está muito intenso, a gente não percebe essa associação, né? Então, todo o contexto da sexualidade, ele é construído, né? Ele é fabricado, ele é buscado. A gente precisa de motivação. E desejo, né? A gente constrói o desejo na falta de algo, né? O desejo é construído na falta. Então, quando a gente não está no mesmo lugar, né? Por exemplo, agora na quarentena,
Então, se a gente não mora junto, né? Se o casal não mora junto, eu sinto falta do outro. Então, como é que eu posso trabalhar esse desejo responsivo? Porque né, o espontâneo não vai funcionar da mesma maneira. Então, entender essas diferenças, trabalhar dentro da questão cognitiva, não é comigo, não é com o outro, conversar sobre isso, né? Olha, você está afastado, ou eu estou me sentindo, que eu estou sentindo uma distância, é verdadeira, não é? Porque a gente fala muito da mulher também, amiga, mas o homem passa pelo mesmo processo. Porque o homem também não aceita ter um desejo responsivo, porque ele não foi ensinado a ser responsivo, ele foi ensinado a, tipo, tá sempre querendo. E é a mesma coisa. E aí, aonde acontece, por exemplo, uma situação muito, muito comum. O homem, ele perde um pouco desse desejo, porque ele tá cheio de problema. A mulher, quando ela até consegue ser um pouco mais assertiva e vai falar com esse homem ainda tem esse lugar da masculinidade. Então a mulher se aproxima desse homem para falar sobre isso e ele fica nervoso, porque não sei o quê, porque Tem você defendido, acha. né? O homem mesmo se defende. Ele mesmo não aceita que tudo bem também essa parte do desejo responsivo, né? Então, fica todo mundo sem ter conhecimento e aí sem conversar, porque as pessoas entendem que se a gente já transou, a gente não precisa falar sobre isso, e é onde o negócio embola todo, só nessa fase do desejo. Né? Então, Uhum. quando o paciente chega com uma queixa sexual, a gente faz primeiro essa análise, tá? Essa queixa sua tá no desejo, tá na excitação, vamos tentar entender. Porque, percebe, só aí o negócio já ferra com tudo. Né? Só nessa primeira Uhum. fase do ciclo aí de resposta. Né? Sim, então tá tudo bem ter apenas apenas não, né? Mas às vezes chegar uma época do relacionamento, às vezes anos de casado, ou que nem você disse que tem diminuído bastante a questão, né, dos relacionamentos recentes, com um ano já não tem tanto esse desejo espontâneo, né? Que tá tudo bem ter o desejo responsivo, mas que você precisa conversar com seu parceiro, né? Porque você precisa estar disponível e ele também, né? Então, assim, vamos combinar? Né? Então tá tudo bem combinar, sai para jantar, né? E combinar isso, né? Porque é se dedicar para o parceiro, né? Então não sair toda regatada bagaceira, né? Com o short do time, a blusa do time, né? Não, de você realmente se preparar, de você se arrumar para o outro, né? Isso é importante também, que faz parte. Né, que muitas pessoas perguntam, ai, que dica você tem? Amor, se for um transtorno, vai precisar realmente de um terapeuta. Mas que se for algo assim que acontece mesmo de não, esse não entendimento, né, do desejo Essa responsivo, adequação. de fazer isso, de você não ter vergonha de conversar com o seu parceiro, né, com a sua parceira, de falar sobre isso, né, de falar sobre sexo, né, que é um dos mitos que depois a gente vai falar, né, tipo, então, sexo é só praticar e não conversar, né? Eu não falo, eu faço essa frase. E aí, Exatamente. essa questão também da. Aqui a gente tem tanta coisa, né? Essa questão da autoestima, por exemplo, ela também cai no lugar que é o seguinte: o homem, dentro dessa masculinidade mais prejudicial, eu não me arrumo porque isso é vaidade, porque isso é frescura, né? Cai na mesma Uma coisa questão de da homem. isso, porque o homem lá atrás, quando ele é criança, ele é chamado de forte, de inteligente. Ele não é chamado de lindo, de não sei o quê. Contrapartida, a mulher é só chamada, ai, que lindinha, ai, que fofinha. Então, vem do mesmo processo. Então, a gente vê muito hoje, né? Acho que você também vê isso. As pessoas tendem a se livrar ao invés de consertar, ao invés de investir, né? Tecnicamente, parece mais fácil, De né? pular fora. Ou quando acaba, né? Às vezes homens e mulheres acabam entendendo que quando acaba esse desejo espontâneo, então porque eu não amo mais, né? Tipo, ou porque, eu recebo também, porque, meu marido não me deseja mais como antes, então eu acho que ele não me ama. Mas você perguntou, vocês conversaram, né? Antes de pular fora. Então, normalmente as pessoas acabam pulando fora antes de ter esse diálogo, antes de conversar sobre isso, antes de poder se expressar, né, dessa questão, ele já, foda-se, não quero mais, né? Vou pular fora. E aí entra bastante na comunicação, né? E aí, então, vamos lá, né? Depois dessa questão do desejo, né? E aí, gente, tudo vai cair na história da comunicação. Qualquer fase, qualquer coisa, cai na comunicação.
A segunda fase aí dessa construção mais simples é a fase de excitação. Então, eu tenho desejo, eu entro na fase de excitação. A fase de excitação, então, assim, eu carrego, aí eu tô nesse momento. Essa fase de excitação é toda a construção fisiológica do sexo. Então, luminescência, enrijecimento, é, as veias, né? Todo o processo fisiológico do corpo está nessa fase de excitação. Que aí a gente tem o transtorno da disfunção erétil, que é quando o homem tem dificuldade de ter uma ereção e manter uma ereção. É uma dificuldade na fase da excitação, né? Então, também o trabalho do terapeuta sexual são várias técnicas específicas para esse momento, entendendo sempre que todas as disfunções sexuais, elas são avaliadas também, né? O terapeuta sexual indica urologista, ginecologista para avaliação física, se tem uma causa orgânica ou não, tá? É como a terapia convencional com qualquer outro transtorno. Então, a gente verifica essa causa orgânica. Não é conhecido muitas vezes, porque em grande parte é psicológico. E mesmo as causas orgânicas, os médicos, eles indicam a terapia, exatamente, tá? Então, assim, dentro dessa fase de excitação, essa construção. E aí tem a questão da percepção. Qual é o meu grau de excitação? Como é que essa excitação é construída em mim? Como é que eu vejo o meu corpo nisso tudo? Mesma ideia do autoconhecimento, da percepção. Então, a excitação, ela tem esse processo do clímax, né? Dessa construção dessa energia. E aí é onde as pessoas também, até mesmo por essa falta de percepção, não conseguem construir, né? Já passa pelo... que às vezes eu tenho desejo, mas eu não consigo manter a excitação, né? Então eu quero, eu tô com vontade, eu tô ali e eu não consigo. Então aí a gente tem essa disfunção na fase de excitação. Aí é reconhecer esse processo da cognição, o que está motivando, o que está dificultando essa fase, né? É a mesma coisa. Estamos falando de um comportamento. Então, os nossos pensamentos, eles vão influenciar nessa ação, né? Então, essa é a fase de excitação aí que também a gente passa por ela. Sim, é por isso que tantos indicam a terapia cognitiva, né? Exatamente porque esses pensamentos, que são os pensamentos disfuncionais, influenciam a nossa emoção, que é aquilo que a gente falou lá no começo da live, né? Então, assim, quanto mais eu estou preocupada, né, mais pensamentos disfuncionais eu vou ter e ficar ali focada, né? Então, ativar o meu neocórtex e esquecer o límbico, né? De não me excitar, porque se eu tenho que resolver um problema. Então, o quanto é importante procurar esse terapeuta, né, cognitivo, sexual, né, e, e trabalhar essa questão dos pensamentos, né? O quanto as pessoas acham que é fácil, ou que é do dia para noite, ou porque eu tenho a consciência disso, então tudo bem, eu tenho consciência disso, então agora vai mudar. Não, é difícil, né? É A gente difícil fazer para, essa mudança de pensamento. é verdade. E aí tem uma coisa importante, tá? Então, assim, as pessoas também, acho que a mesma coisa, né? Não se conformam com a ideia de que a nossa mente possa estar prejudicando o comportamento sexual, porque vem desse lugar de que o sexo é maravilhoso, que eu tenho que querer transar o tempo todo, ou enfim. Então, a aceitação de que é uma questão emocional, psicológica, que interfere nesse ciclo de resposta também é muito difícil. E aí também é muito importante a gente entender que medicamento, então assim, Viagra, né, aquele nosso tradicional comprimidinho azul, ele age quando age na fase da excitação. Então ela não ajuda na produção de desejo, né? E mesmo esse auxílio na fase da excitação, a gente precisa ficar atento com o vício, com o excesso, porque é como qualquer outra medicação, tem que ser acompanhado, tem que ser olhado. Algumas medicações, né, óbvio, a gente tem todo o tratamento medicamentoso das disfunções, mas isso precisa ser acompanhado, né? Não pode ser assim usado aleatoriamente, ainda mais sem o objetivo cognitivo desse uso, tá? Então, assim, não, como é que nós vamos usar essa medicação para você, né? Para trabalhar a autoconfiança, em que momento nós vamos colocar, em que hora você vai inserir. Então, também tem todo esse cuidado, tá? Não, a gente não deve trabalhar com isso à torta direito assim, não, é perigoso. É que nem você falou, né? Que o nosso maior órgão sexual é o nosso cérebro, né? Então, assim, como ele precisa estar, né, andando junto com tudo isso, né? Com essa questão de pensamentos, né? E a medicação. Tudo alinhado. E aí a gente sai, né, então, dessa fase da excitação e a gente
cai dentro dessa última, que é a fase do orgasmo, né? Então, é importante. Existe uma diferença entre orgasmo e ejaculação. Ejaculação é a saída do sêmen pelo pênis, né? E a gente também tem a questão da ejaculação feminina. Mas a ejaculação é a questão fisiológica. O orgasmo, ele é mais uma percepção do prazer. Então, você está no máximo da tensão, e aí você tem o orgasmo. Tanto é que, por que a gente fala da baixa do neocórtex, né? Porque o orgasmo mesmo, ele gera até uma suspensão dos sentidos momentâneos. Então, se você não estiver muito relaxado, você não vai suspender os seus sentidos, né? Você não vai ter toda aquela sensação física. Essa é a hora da descida da montanha-russa, né? Dentro do orgasmo, a gente tem as disfunções, ejaculação precoce, ejaculação retardada, anorgasmia, que são as disfunções que ocorrem na fase do orgasmo, né? Então, essa fase, esse clímax, né? Esse momento de descarga. E aí, o que acontece com a gente? Se a gente não carrega isso, esse clímax não vai acontecer. Né? Isso é importante. Então, e aí, pode falar, amiga. Então a gente já vai falar, aproveitar e falar dos mitos? Eu acho que sim, né? Porque também a gente já tá na hora e tal. E aí É. a gente vai falando dos mitos e a gente vai falando das dúvidas e tudo mais. A gente vai colocando isso também. Tem uma Né? pergunta lá para cima que depois eu vou falar para você. Tá. Então vamos lá, né? Aproveitar e falar disso, dos mitos sexuais. Então, o quanto, né, essa não educação influencia hoje, né, nesses mitos, né? Que então eu acho que eu sinto isso, eu ouvi isso significa que seja verdade, né? Então, a pergunta clássica, né? Tamanho importa? Nossa, vou me zoar a beça depois por causa disso. Ó, sim e não. Qual é a questão do tamanho, né? A gente precisa entender que existe um funcionamento fisiológico. No funcionamento fisiológico, não. O tamanho não importa. Então, o canal da vagina, né? Toda a construção da anatomia feminina é de até 9 centímetros, mais ou menos. E um pênis, a média, né? O tamanho médio do pênis ereto, e aí também temos que tomar cuidado porque as pessoas medem errado, além de tudo, é de 11 a 17 centímetros no máximo, né? De 9 a 11, de 9 a 13. Então, o máximo do máximo ereto é de 17, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado porque um pênis muito grande, ele pode machucar o colo do útero. Então, fisiologicamente falando, ele não tem essa função, né? Até porque, e aí a gente já vai ajustando com outro mito, a inervação da vagina aqui estimula, são só os primeiros 5 centímetros, né? Então, desses 9 centímetros, só o primeiro terço é inervado. Então, por exemplo, associando a isso, o mito de que o orgasmo vaginal, se eu não tenho orgasmo vaginal, eu tenho algum problema. É muito difícil, né? Porque o orgasmo vaginal, se a gente for entender que a gente não tem inervação, e aí é que nem eu falo, passa um bebê por ali, então se aquilo fosse muito sensível, a gente ia morrer, né? Não tem como. É porque eu falei que todo mundo ia ficar me zoando, porque a gente fica falando sobre o tamanho do pênis no grupo da terapia sexual. Mas é por causa disso. Porque aí tem essa função fisiológica, mas ele importa em termos emocionais e psicológicos, né? Então, o quanto isso é valorizado para você, o quanto isso importa para você, o quanto isso é erótico para você. Então, nesse sentido, sim. Mas em termos fisiológicos e prazer, muito menos. Porque a mulher não é construída para ter prazer pela vagina. Ela é acreditada nisso, né? A gente acredita que o orgasmo é vaginal, mas não é. Então, acho que cerca de 30% só das mulheres têm orgasmo pela vagina, né? O orgasmo vaginal. A maioria, assim, cerca de 74% tem pela masturbação, que é o orgasmo clitoriano, na maioria das vezes, tá? Então, isso também não é verdadeiro, né? Então, mais ou menos por aí. E aí, gente, também é importante a gente entender, né? Que o clítoris, ele não é só aquela pontinha, ele tem toda uma construção. Então, quando você vai trabalhar o orgasmo... Gente, ele tem mais de 8 mil terminações nervosas. O dobro do pênis. Então, a falta de comunicação, de autoconhecimento, faz com que a mulher entenda que isso é limitado. E não é, né? Não é. Então, só pra gente também ter bem claro isso. Tá, e o segundo mito é homem não nega fogo nunca.
Então, homem não nega fogo nunca, a gente cai naquela conversa que a gente teve sobre o desejo. Então, hoje, as coisas estão, as queixas, como a gente vê, né? Muito mais mulheres se queixando dos homens do que os homens das mulheres, em termos de desejo. Por diversos motivos. Talvez a mulher se sinta mais à vontade para falar, antes ela não sentia. Talvez o homem se Uhum. sinta mais à vontade para se sentir vulnerável, e antes ele não sentia. Então, isso não é um problema, né? O homem negar fogo, o homem não ter vontade. O problema é essa cultura machista de que isso é verdadeiro. Então, não é verdadeiro, né? A gente precisa alinhar um pouco mais a relação sexual entre homens e mulheres, entre muitas coisas são parecidas, né? Então, todos nós temos o direito de não estar afim, né? E isso não tem a ver com falta de amor, nada disso. Sim. E Então, aí, o outro é, a duração precisa ser de 1 hora ou não, né? Tem que ser então 1 hora, 2 horas transando. a gente tem duas coisas, né? A gente tem os mitos sobre uma média, então de quantas vezes as pessoas transam por semana e do tempo de duração. Então, assim, na verdade, o brasileiro, né, foi feita uma pesquisa que ele transa em média de 2 a 3 vezes por semana, mas que ele gostaria de transar de 7 a 8, mas ele transa de Uhum, 2 vezes. Então, assim, isso é muito relativo à frequência sexual de pessoa para pessoa. Então, tem pessoa que transa muito e acha pouco, tem pessoa que transa uma vez por mês e tá ok, né? Uma supervisora minha contou que uma vez ela acompanhou um casal de idosos, né, mais velhos, e a mulher falou assim: não, nossa frequência sexual tá caindo. Ela falou assim: é mesmo? Aí ela disse que a senhora falou para ela: antes a gente transava 6 vezes por semana, agora nós estamos transando 3, 4, né? Então, tipo assim. porra! Pois é, amor. Então, assim, né? Tudo isso é muito relativo. E a duração também. As pessoas imaginam que dura cerca de 25 minutos, 30 minutos, e a média é de 10 a 15. Então, assim, se você também tá com preguiça de transar, vamos entender que nem é tanto tempo assim, tá? Dá pra gente se esforçar, dá pra gente construir isso, porque é mais ou menos essa média, O né? que volta lá O que volta lá naquela questão do desejo sexual. Então, se você não tem uma relação sexual com o seu parceiro boa, né? Ou que você não se comunica bem, ou que você acha que ele tem uma ejaculação precoce e você não pergunta, ou que você não fala que você fica satisfeita, né? É óbvio que você não vai procurar. Então, assim, aí o desejo responsivo cai por terra, né? Então, assim, eu não vou estar disponível, eu nem quero. Então, assim, cheguei cansada do trabalho. É melhor não, né? Hoje não, amanhã. E fica, né, nessa questão do para amanhã, para depois, né? E então, assim, a comunicação, ou se, né, o relacionamento é muito, né, ruim sexualmente, a mulher, né, ou o homem mesmo não vai procurar, né? Exatamente. E aí, né, assim, essa questão da média e tudo mais também, a gente precisa. Uma outra coisa é assim: sexo só com penetração, e isso também é um mito, né? Porque o sexo ele tem toda essa construção. Gente, é um corpo inteirinho, né? Tem algumas pesquisas que falam que se você trabalha o relaxamento do pé e da boca, você já está trabalhando muito da parte da excitação. Isso ajuda no relaxamento do assoalho pélvico, isso ajuda em toda essa, esse alívio para você trabalhar o desejo, né? Então, o sexo sem penetração é sexo. E eu, particularmente, também falo que a ideia de preliminar não existe. E aí que a gente consegue fazer uma alteração nessa ideia de duração, né? Então, Hum. se eu entendo que preliminar que o sexo é quando a gente já está se beijando, é quando a gente está numa massagem, é quando a gente está. Tudo isso envolve o sexo, então meu sexo pode durar 1 hora, né? Então aí, ok. Né? Então, essa duração também tem toda essa questão emocional e o viés cognitivo de cada um. Tá. O outro é o homem pensa mais em sexo do que a mulher, né? Ou o homem só pensa em sexo e a mulher só pensa em amor. Tá. Isso daí é uma construção de papel de gênero que a gente aprende desde criancinha nos contos de fada, onde as mulheres estão na torre, são resgatadas pelos príncipes encantados e o negócio acaba ali. Então, uhum. Exatamente, né? Então, assim, isso também é uma coisa que a gente precisa desmistificar em termos de papéis de gênero. Homens e mulheres amam, homens e mulheres transam. Alguns fazem isso só por sexo, alguns fazem por amor. Que homens são esses, que mulheres são essas. Então, isso também é um mito. A gente sempre cai naquela coisa da crença negativa, né, amiga? Então, assim, a gente toma algumas verdades absolutas e a gente conduz a nossa vida a partir delas, né? Então, isso também não é Aham. verdade.
sim. É, não precisamos falar sobre sexo, apenas fazer. Entra a questão da comunicação e da intimidade, né? Então, como a gente tem dificuldade de falar sobre isso, a gente põe debaixo do tapete e deixa ali tudo bem, né? Na hora do sexo, eu vejo se eu dou uma gemidinha para ele entender que é pro outro lado, ou eu não dou, e fica tudo mal resolvido, sai todo mundo insatisfeito, ou um só sai satisfeito e o outro fica puto da vida. E aí é onde a gente tem todos os problemas da comunicação. Então, não é verdade. A intimidade e o sexo, ele não acontece só na cama. A gente falar sobre isso, a gente discutir sobre isso, o que eu gosto, o que eu não gosto, como é que foi, como é que não foi. Tudo isso é importante para essa construção. Sem diálogo, a gente não leva para lugar nenhum mesmo. Sim. Ó, a gente tem 2 minutos, dá para falar o último mito, né? Que é o orgasmo feminino, né? Aquela questão da pornografia, que é importante. Se você quiser, a gente pode terminar e voltar. O que você acha? Voltar. Não, por mim tudo bem, a gente pode voltar. Quer encerrar? Vamos. Já Então tá, encerra? então Então, eu vou encerrar e a gente volta. falou. Já já eu volto.